pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres no sistema prisional, com Carol Barreto, doutora em Direito. É devastador, né? O efeito de um encarceramento na vida de qualquer pessoa é um efeito devastador, principalmente se são pessoas, que é a grande maioria, que estão em situação de vulnerabilidade social. É claro que os impactos são diferentes para homens e mulheres, há questões que são comuns, mas também há impactos muito específicos no caso das mulheres. As relações com filhos, eu acho que é uma das principais questões que comparece ali nas entrevistas com mulheres privadas de liberdade, porque, diferentemente, né, de quando os homens são encarcerados, as mulheres cuidam dos filhos. Mas quando as mulheres são encarceradas, ou elas já têm seus companheiros encarcerados, ou ainda que não tenham, elas não têm o suporte de seus companheiros. Elas são efetivamente abandonadas, né? Elas não têm nem suporte dos seus companheiros e, às vezes, nem mesmo do restante da sua família, de mães, de irmãos, né? Então, elas ficam muito sozinhas ali. E com isso, acontece, e não é raro, de, inclusive, perder o vínculo com o filho, ou com os filhos, né? E isso é uma experiência extremamente dura, porque isso pode, sim, levar a uma situação, inclusive, de perda, do ponto de vista jurídico, né? Do poder familiar, né? Daquela pessoa perder o seu filho efetivamente, ou perder o contato com o filho, que isso gera algo muito duro para elas, porque elas sentem, depois quando elas revêem seus filhos não reconhecem mais elas, ou não as reconhecem enquanto suas mães, o que é muito difícil, né? Assim, de você ver o seu filho, ele pode até te reconhecer, mas não te reconhece naquele papel mais, né? De mamãe. E algo que também é muito duro para elas, que é até quando os filhos visitam, é muito sofrimento, porque é uma visita que é difícil muitas vezes para os filhos, para crianças compreenderem aquele contexto que a mãe se encontra. E eu acho que algo que fica marcado para mim são os relatos dos momentos que os filhos vão embora, porque eles choram muito, eles sofrem muito, eles percebem que a mãe vai ficar. E diante desse sofrimento que é colocado ali para os filhos que visitam suas mães, muitas abrem mão das visitas, seus filhos, porque não querem que eles vivam aquilo semanalmente, que vivam semanalmente uma nova separação, né? Então, isso é um aspecto importante, do impacto para mulheres, né, do encarceramento. Tem a questão do abandono social, que eu já mencionei. Então, é muito impressionante você observar a quantidade de visitantes cadastrados num presídio masculino e num presídio feminino. No presídio feminino, na verdade, é comum que a maior parte sequer tenha visitas, né? Quanto mais visita de seus companheiros, isso é mais raro ainda. Ter um marido, ter um companheiro que visita, né? Isso é extremamente raro. Isso aumenta a vulnerabilidade delas enormemente dentro do cárcere, porque se você não tem visita, você não tem quem possa te dar uma assistência material um pouco melhor. Então, isso tem um impacto, claro, sobre várias questões, tanto de saúde mental,
quanto questões de saúde mesmo, né? Porque ali dentro da unidade prisional, a assistência que é dada pelo poder público, geralmente ela é muito precária. Então falta tudo, falta sabonete, falta pasta de dente, falta escova de dente, né? Absorvente nem se diga, né? Absorvente é um item que sempre falta, eles dão uma quantidade ali que é igual para todas as mulheres, e geralmente é isso, é um pacote por mês de absorvente para cada uma. Não há qualquer tipo de consideração de circunstâncias individuais, então pessoas que têm um fluxo mais carregado, outras que têm um fluxo menos, assim, não há nenhuma consideração em relação a isso, então tem uma uniformidade ali na distribuição que não considera particularidades. Se o absorvente acaba, essas mulheres, elas dependem, aí elas ficam numa situação muito ruim mesmo, né? Porque ou elas vão substituir isso de alguma forma, né? A gente sabe que existe essa história do uso até de miolo de pão, ou vou tentar comprar um outro absorvente de outra interna, e aí dando coisas suas, né? Então, assim, eu vou dar meu sabonete para pegar mais um absorvente. Quer dizer, você vai vulnerabilizando a situação delas ali dentro, e muito. E as violências que se praticam sobre as mulheres também são diferentes ali no cárcere. A gente percebe que no caso dos homens tem uma violência física muito forte, muito uso de armamentos menos letais, espancamentos. Às vezes, com as mulheres até tem menos relato de, por exemplo, uma violência física, mas há relatos muito predominantes de agressões psicológicas e morais, né? Então, o rebaixamento ali do valor das mulheres, com uso de palavras assim, chulas, sabe, xingamentos, desconsideração das suas necessidades, né? Desassistência à saúde, que vai também gerando uma situação de violência e, além disso, as muitas punições pelas quais elas passam dentro do cárcere. Então, isso também é uma questão de sofrer castigos, uma vez encarcerada, por coisas mínimas, assim, né? Por algo que diz, por uma forma que olhou, porque teve qualquer contato físico, né, com outra mulher encarcerada, que também é outra questão, né? Entre as mulheres a gente percebe que há muitos vínculos afetivos que se formam ali entre elas, às vezes até íntimos também, e isso é reprimido pelas unidades prisionais. Quer dizer, são pessoas que já estão numa situação de abandono, então elas já têm pouca interação afetiva, né, com seus familiares, com seus amigos, com seus filhos, às vezes não tem nenhuma, e ali as relações que elas constroem entre elas são reprimidas. Então é muito comum a proibição, por exemplo, de que haja contato físico entre as mulheres. Mesmo que não seja um contato sexual, mesmo que seja um abraço, mesmo que seja algo nesse sentido, isso também é reprimido, pode levar a situações de castigo, inclusive, e a lesbofobia é realmente muito gritante dentro do sistema prisional. Então, a separação de casais, né? A proibição mesmo que haja qualquer prática sexual entre elas, lembrando que elas não recebem visita íntima em geral. Então, você proibir a prática sexual entre elas, em síntese, é você proibir que elas tenham qualquer tipo de sexualidade, porque a maioria não recebe nem visita de seus companheiros, né? Os homens ainda recebem muitas visitas das mulheres, alguns ainda acessam uma visita íntima, as mulheres não acessam, né? Às vezes não tem nem espaço na unidade para isso acontecer. Então, eu acho que tem outros elementos ali da violência contra as mulheres que ficam muito marcados, né? E a questão da assistência à saúde, da ausência de assistência ginecológica adequada, né? De fazer exames preventivos, tudo aquilo que diz respeito às particularidades das mulheres, a gente vê que o sistema prisional não está preparado para isso, né? O sistema prisional, ele é um sistema voltado para homens, ele é um espaço masculinizado para homens, ele não é feito para mulheres, ele não se adapta às particularidades, às necessidades das mulheres, o que vai causando um sofrimento e uma deterioração, principalmente de saúde mental, que é uma das principais questões que a gente também ouve entre as mulheres, que é o sofrimento psíquico. É muito recorrente, né? Tentativa de suicídio, autolesão, então, assim, é extremamente comum chegar em presídios femininos e elas estarem todas cortadas. É muito comum.
porque tem ali um sofrimento psíquico que não é assistido, né, que é agravado por rotinas, né, de tortura, de desassistência, e isso vai levando a situações extremas, né, de automutilação e de autoextermínio, né? É claro que ter atividades é muito positivo dentro da unidade prisional, por vários motivos, né? Um deles é tirar da cela, por exemplo, né? Você não ficar no espaço da cela 24 horas por dia é muito positivo. Agora, assim, a realidade que a gente vê é que tem pouca oferta, né? Então, tem uma demanda muito forte entre as mulheres privadas de liberdade de acessar, por exemplo, estudo, que tem pouca oferta. Então, não alcança todo mundo que demanda o acesso. Então, a gente às vezes vê, né, discursos muito preconceituosos, dizendo, que porque os presos têm que trabalhar, porque têm que estudar. E aí a gente fica parecendo que as pessoas na unidade prisional não querem trabalhar, não querem estudar. E é justamente o inverso. Tem uma demanda gigantesca de acesso a trabalho e estudo, e essa demanda não é suprida porque não há vagas. Não há vagas de estudo, não há vagas de trabalho. Quando há vagas de trabalho, e isso é a mesma coisa dentro da unidade prisional feminina, são geralmente vagas de trabalho que são quase que de manutenção da própria unidade prisional. E às vezes trabalhos, inclusive, extremamente extenuantes. Então, eu me lembro de uma mulher que uma vez eu entrevistei, e ela tinha o trabalho de levar as marmitas do almoço. Então, ela tinha que empurrar um carrinho extremamente pesado, né, subindo ali a rampa para os pavilhões, que causava nela um desgaste físico gigantesco, assim, porque era extremamente pesado aquilo. Ela não ganhava nada por isso, era um trabalho não remunerado, como a grande maioria dos trabalhos do sistema prisional são não remunerados, é, mas ela não abria mão do trabalho porque, querendo ou não, ali ela tinha a possibilidade, inclusive, da remissão de pena, né? Que 3 dias trabalhados você consegue remir um dia da sua pena. Então, elas são colocadas em trabalhos, às vezes, muito degradantes, e permanecem neles por uma necessidade, né? Mas ali, em termos de profissionalização, qualificação, isso é muito raro. Eu vi uma vez uma unidade em que as mulheres trabalhavam fazendo a comida, então tinha uma empresa que fornecia a alimentação da unidade, e essa empresa contratava, ela funcionava dentro da unidade e contratava mulheres da unidade para fazer a alimentação. Isso foi uma das poucas práticas positivas que eu já encontrei no sistema, que tinha algumas questões, não só de empregar algumas mulheres ali, mas também de melhorar a qualidade da alimentação delas, porque na medida em que elas próprias se responsabilizavam e cuidavam e controlavam da sua alimentação, a qualidade da alimentação melhorou, porque a comida começou a vir mais gostosa, porque a comida começou a vir feita, né, com mais carinho, porque as pessoas que estavam fazendo eram as mesmas pessoas que queriam comer, né? Então, isso eu percebi um impacto, mas já encontrei também situações muito complicadas. Então, já aconteceu, por exemplo, numa unidade de Minas Gerais, as mulheres foram colocadas para fabricar os absorventes. Elas não recebiam nada por isso. Elas não tinham proteção, elas não tinham equipamentos de proteção individual, então elas trabalhavam ali com cola super quente, com vários materiais que poderiam machucá-las, não tinham proteção, não tinham horário de trabalho definido, né? E no final o que se tinha era um absorvente de péssima qualidade, porque a qualidade dos produtos era muito ruim, que causava, né, vários danos ali para elas no uso. E tudo isso sendo, né, praticamente o Estado gastando muito pouco para fornecer esse produto, porque afinal produzido pela mão de obra não remunerada de mulheres aprisionadas, né? A minha militância, né, com pessoas privadas de liberdade, ela é muito definidora da minha vida, né, da minha trajetória de vida, né, porque é uma temática com a qual eu trabalho aí já vai de uns 20 anos, e é um trabalho muito difícil, porque a gente, em muitos momentos, é desesperançoso, assim, a gente sente uma falta de saída, de alternativas, né? A gente vê uma ambiência política, né, de muita, né, muito favorável a aumentar a punição, a aumentar o encarceramento,
Então, não é fácil acompanhar, né, essas situações, não é fácil acompanhar essas mulheres, mas, ao mesmo tempo, eu descobri nessa caminhada que as mulheres são, sim, muitas vezes as vítimas ou primárias ou secundárias de uma política de encarceramento em massa, seja pelo seu próprio aprisionamento, seja pelo aprisionamento de seus familiares, seus filhos, seus maridos, né, seus irmãos, que impacta muito na vida delas, mas elas também são as principais lutadoras contra esse sistema. Elas estão na linha de frente da militância e da luta antiprisional, da luta antiproibicionista, né? Elas estão efetivamente propondo outros modelos de sociedade. Isso faz a gente pensar muito sobre como esse modelo de segurança pública é um modelo masculinizado, né? E se justamente a luta contra ele está vindo das mulheres, né? Os homens são os principais, né? As principais, do ponto de vista quantitativo, né? São as principais vítimas desse sistema, mas são as mulheres que estão na luta para transformar, porque as mulheres têm ali outros paradigmas, né? Que não seja da violência, não seja, né, a resolução de conflitos por meio de violência. Então, isso eu acho muito interessante de pensar como que essa transformação ela vai necessariamente vir a partir dessas mulheres que tiveram suas vidas atravessadas pelo cárcere, seja sendo encarceradas, seja tendo alguns de seus familiares encarcerados. Mulheres negras em geral, que estão aí pensando outro modelo de sociedade, pensando um modelo de sociedade que não se pauta pela violência, pelo trabalho da violência, né? E que pensa as respostas aos conflitos sociais a partir de outros paradigmas. Então, eu acho que nesse sentido é um trabalho muito desesperançoso, né? Que pode ser muito desesperançoso, mas também a gente percebe quanta potência tem dessas mulheres, né? E quanto a gente poderia estar vivendo outra realidade se elas estivessem na linha de frente das políticas de segurança pública, né? Eu acredito muito que ter homens à frente de todas as políticas de segurança pública, a gente pode observar isso nas diferentes esferas de governo, né? Geralmente os secretários, ministros de segurança pública são todos homens. Eu acredito realmente que se a gente tivesse mulheres fazendo essa política, a gente poderia ter uma realidade muito distinta, inclusive uma política muito mais eficaz no que diz respeito à diminuição de violência, né? A pacificação aí de conflitos. Enfim, então eu acho que tem um pouco esse duplo lugar para mim, né? De sentir, claro, né, todo esse cenário dificílimo, não é fácil de estar junto a isso, mas também de ver ali que a esperança, ela é uma esperança que ela é feminina, né? A transformação, ela é feminina, ela virá pelas mulheres, porque são elas que estão fazendo a diferença nesse momento. As mulheres que estão tendo a sua vida atravessada pelo cárcere, né, de alguma forma, ou que trabalham aí no campo da segurança pública, eu sei que é uma realidade extremamente difícil. Às vezes a gente desanima diante dela, mas eu acho que a gente precisa também compreender o nosso papel diante disso, né? Às vezes parece que a nossa luta está fazendo pouca diferença, mas isso não é verdade. E eu falo isso muito com as mulheres que estão nessa militância, né? É, Às vezes a gente avança pouco, mas também a gente consegue embarrear retrocessos ainda maiores. Parece pouco, mas não é. É muito fazer isso, né? Na realidade política que nós estamos vivendo nesse momento, tudo que a gente conseguir frear em termos de violação de direitos humanos, em termos é, de práticas de violência do Estado, a gente já está ganhando muito, a gente já está fazendo muita diferença, né? Então, eu sei que essas mulheres, e elas falam muito comigo, ai, eu desanimo, às vezes eu sinto que a nossa luta não muda nada, mas muda, e está mudando a vida de quem está encarcerado, das mulheres que estão encarceradas, das mulheres que são familiares de pessoas que estão encarceradas, e isso está sendo modificado a partir da organização política delas. Então, assim, não se desanimem e não fiquem sozinhas. Assim, se eu tenho um conselho para as mulheres que estão nesse campo é se organizem, estejam em espaços coletivos, que vocês possam se fortalecer, que vocês possam, né, buscar uma incidência tanto a nível local quanto a nível nacional, mas não fiquem sozinhas, até para não esmorecer e encontrar ali nas suas companheiras
né? Vocês vão ver que os problemas que vocês vivem muitas vezes são comuns e que há sim saídas, há sim possibilidade de transformação, mas que essa transformação e essas saídas elas vão ser construídas necessariamente na luta coletiva e na organização política entre nós. Hoje a aula foi sobre mulheres no sistema prisional, com Carol Barreto, doutora em Direito.